Olá a todos, essa é mais uma videoaula do módulo controle de entregas. Nessa videoaula vamos abordar o tema modo pendentes, que faz parte já direto lá do controle de entregas. E como havia dito anteriormente no nosso primeiro vídeo de apresentação, o modo pendente é onde se encontram os registros que estão aguardando a solicitação do cliente para que sejam executados. Normalmente, esse modo ele é operado por vendedores ou pessoas que possuem ligação direta ao cliente, pois ao ligar na loja para solicitar a entrega das mercadorias, o vendedor está familiarizado ao pedido que ele havia realizado, né? Também ele conhece melhor o pedido, conhece melhor o cliente e então não é uma regra, e sim é apenas uma sugestão que o vendedor deve operar o modo pendentes, né? E o modo pendentes é o modo responsável por autorizar ao modo entregas para iniciar o processo, onde do pendentes ele cai para entregas lá no status expedição e dar-se a iniciar o processo. Então, eu vou abordar esses temas aqui no modo pendente, que seria situações que são relacionadas a esse modo, que é o nível de acesso, o botão atualizar, duplo clique sobre a quantidade, informações, observações, agendamento de entregas e o checkbox quantidade. Então, vamos lá fazer essas situações de cada uma delas aqui. Então, vamos ao sistema Softwork. Bom, aqui é o nosso sistema Softwork. O primeiro tópico será o nível de acesso. Então, para que a gente possa ter acesso a alguns desses modos, podemos limitar acesso e também permitir acesso. No caso aqui, para poder fazer limite de acesso a esse modo pendente, devemos vir personal, acesso, nível de acesso. Lembrando que para ter acesso a essas informações aqui, tem que ser um usuário administrativo ou o próprio usuário Softwork. Então, clica na outras rotinas. Lembrando que essas configurações do controle de entrega só é habilitadas caso você habilite em configurações, o mantenedor habilite em configurações a opção que usa o modo controle de entrega. Então, aqui nesse caso, vamos limitar o acesso do modo pendentes, apenas do modo pendentes, e iremos testar. Então, lembrando que para que essas configurações tenham aplicação, deve-se fazer o login novamente. Nesse caso, iremos fazer o login. E abrir novamente o modo controle de entrega. Observe que agora, a partir desse momento, o usuário teste não possui acesso. Então, dessa forma, agora vamos limitar também o acesso do usuário aos outros modos. Então, nesse caso, eu vou limitar o acesso ao modo entregas também. Lembrando que eu posso limitar o acesso, visualizar o status expedição e também visualizar o status carregado em trânsito. Então, nesse caso, ele não vai poder ter limite de acesso a o modo entregas, automaticamente ele deixa de ter acesso a essas outras situações. Lembrando, tem que fazer o login. Controle de entregas. Então, a partir do momento ele só tem acesso a efetuadas. Então, vamos agora limitar acesso a apenas uma dessas situações. Vou limitar o acesso a carregada em trânsito.
Então eu tenho acesso a pendentes, entregas, mas não tenho acesso a carregado e em trânsito. Então agora eu vou limitar o acesso à expedição. Logicamente, eu tenho acesso agora a carregado. Eu não consigo deixar desmarcados os dois, pois se eu desmarcar os dois, logicamente eu não teria acesso ao modo entregas. Então, é uma lógica aqui que a gente usa. Então, agora eu vou ter acesso apenas à expedição. Desculpa, apenas a carregado e em trânsito. Carregado e em trânsito. Então, eu não tenho mais acesso à expedição. Então, esse aí é o nível de acesso. No nosso caso, no nosso teste, eu quero ter acesso a todas as informações para que a gente possa fazer todos os testes corretamente. E agora eu irei falar sobre a configuração, sobre o botão atualizar, que seria esse botão atualizar aqui. Ó. Primeiramente terei que fazer um pedido. Quero fazer apenas de poucos itens. Não irei incluir lá no modo entregas, pois a gente já vai falar apenas do modo pendentes. Então, eu quero falar sobre esse botão atualizar. Esse botão atualizar, ele é para poder carregar as informações aqui nessa tabela. Então, toda vez que você clica, às vezes acontece, por exemplo, de uma venda acontecer lá no pedido, executado pelo pré-venda, mas aqui na tela você está com ela aberta e automaticamente ela não vai atualizar. Lógico que ela vai atualizar está programado para ser atualizada essa tabela a cada 2 minutos. Porém, caso você queira antecipar, você pode clicar no botão atualizar, que automaticamente será carregado as informações lá do cadastro. Então, só que o Softwork também, no modo de entregas, ele possui a opção de você não trazer essas informações carregadas automaticamente. Então, quando você abrir essa tela aqui, se tiver marcada a opção para não carregar automaticamente, vai vir em branco e você precisa ou consultar o cliente que você quer, o pedido que você quer, ou o nome do cliente, ou você clica em atualizar. Então, vou realizar a configuração e vocês vão observar que não será carregada automaticamente aqui essa tela. Lembrando que essa configuração ela é realizada apenas pelo usuário Softwork, pelos mantenedores. Então, aqui está o usuário Softwork, já realizei a configuração, vou voltar para o usuário normal e vamos abrir a tela. Observe que não está carregado a tela com a informação que estava anteriormente. Para que seja atualizado, basta clicar em atualizar. Certo, esse é o tópico relacionado ao botão atualizar. Agora vamos fazer sobre o próximo tópico um exemplo sobre o duplo clique sobre a quantidade. O que seria? Para executar essa função, basta clicar em executar e o duplo clique sobre a quantidade. Ele automaticamente carrega a quantidade que eu queira total do que está aqui nessa grid. Certo? Esse aqui é relacionado ao duplo clique sobre a quantidade. Então, caso você queira
executar essa função. É assim que funciona. Próximo tópico seria informações sobre observações. Eu vou clicar sobre atualizar, porque está configurado para não carregar automático. E eu posso vir sobre observações. Cliquei sobre observações, vou incluir uma observação. Essa opção ela é para facilitar algum registro, por exemplo, o cliente ligou na loja, ele fez uma observação, ou o vendedor quer fazer uma observação, quer deixar registrado, então é aqui que faz as observações. Vou colocar apenas um exemplo. Foi criado um exemplo de observação aqui para teste. Ok? Então, a partir de agora, todo o registro que tem observação, ele é representado com esse ícone aqui. Basta clicar sobre ele e vai abrir a informação que foi digitada anteriormente. Por exemplo, aqui vai ficar registrado quem fez a observação e vai ficar registrado a data e o horário que fez essa observação. Vamos incluir mais um registro, teste número 2, e confirmar. Observe que agora está registrado o horário que eu registrei. Então aqui é o tópico relacionado à observação. É bastante útil para pessoas que gostam de registrar situações que poderão ser utilizadas no futuro. Outro tópico que vamos abordar é relacionado a fazer agendamento de entrega pelo modo pendentes. Como que seria essa situação? Devemos marcar esse checkbox para agendamento de entrega. Por exemplo, o cliente ligou aqui agora na empresa e disse assim: olha, eu queria que você entregasse para mim amanhã às 8 horas da manhã. Então, para que você não execute uma situação onde ele vai lá para entregas e fica lá na expedição e o rapaz responsável, a pessoa responsável da expedição, fique lá olhando aquilo lá sem saber se entrega agora ou não entrega agora, a gente criou essa situação onde você agenda a entrega, ele vai executar, vai selecionar a quantidade, eu vou colocar apenas poucas quantidades, que eu vou precisar desse registro também em um outro exemplo futuro. Então, vou colocar apenas essas quantidades. Ele vai me perguntar qual que é a data do agendamento e eu vou falar que seria amanhã às 8 horas da manhã. Vou confirmar. Confirma a expedição. Sim, vou confirmar. E a partir de agora, quando chegar no horário solicitado, o agendamento será executado. Então será às 9 horas e a partir desse momento, às 9 horas, ele irá automaticamente cair na tela de expedição e será executado o processo. Então esse é a forma de fazer um agendamento pelo modo pendentes, lembrando que foi configurado, basta clicar em atualizar. Outro tópico que será abordado será o checkbox quantidade, que também faz parte e pode ser realizado nesse modo pendentes. E como que funcionaria? Seria clicar sobre executar e marcar a quantidade. O que vai acontecer é que ele irá automaticamente colocar as quantidades que estão na grid, na coluna pendentes. Então seria essa situação e eu não irei executar, pois eu vou precisar desse registro daqui a pouquinho. Vamos realizar agora um outro tópico que seria a junção de registro no mesmo cliente. Então eu vou agora executar um outro registro para poder fazer a junção do mesmo cliente. Lembrando que tem que ser do mesmo cliente, então a gente vai conferir qual que é o cliente que está aqui, é o 2551, que é o código do cliente.
Vou deixar também novamente lá como pendentes, para usar apenas o modo pendentes. Então aqui temos dois registros para o mesmo cliente, ele realizou duas compras e agora temos duas entregas separadas. Como seria a junção desses clientes? Por exemplo, existe uma situação onde o cliente tem duas vendas e dois pedidos e de repente eu vou lá fazer uma carga para levar para esse cliente. Imagine eu ter que fazer dois processos aqui na expedição, para cada um. Então, o que acontece? Então, tem possibilidade de fazer a junção desses clientes, automaticamente irá fazer a junção dessas quantidades. Basta eu clicar em executar. Vou colocar aqui, vou colocar todas as quantidades: 10, 10, 10, 5, 8 e 8. Então, automaticamente será criado um documento único com a junção dessas quantidades. Lembrando que tem que ser do mesmo cliente. Outro fato que vai acontecer, que eu vou comentar, é sobre produtos com a mesma registro com os mesmos produtos. Confirma expedição. Agora aqui em entregas temos o produto, temos apenas um registro do mesmo cliente. E aqui observe que ele vai demonstrar quais foram os registros que foram feita a união. Então observe aqui que possui dois produtos aqui com a mesma descrição. E por que não houve a junção desses produtos aqui agregando as quantidades? Pois por se tratar de registros diferentes, cada um possui um registro. Caso eu não faça a execução das quantidades totais, automaticamente eu devo retorná-los para os documentos de origem. Então esse produto aqui ele possui um registro de origem, que é o código 71 ou 72, porém ele precisa retornar para o seu documento de origem. Então vou simular aqui para vocês entenderem por que não é feita essa junção no modo expedição. Vou fazer o carregamento apenas de 3 e apenas de 5 desses aqui. Desses aqui irei fazer da totalidade. Vou executar. Observe que irá retornar 2 e irá retornar 5 para pendentes. Então, a partir de agora, eu tenho 3 como carregado no caminhão e 5. E eu tenho um documento aqui de registro de 5 e de 2. Então, dessa forma que é feito a junção de clientes e o processo aqui encarregado segue a ordem sequencial. Então, essa é uma videoaula que fala apenas do modo pendentes e pela sua atenção, muito obrigado.